Fala pessoal, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? Professor Júlio Reis aqui. Estou fazendo esse vídeo para a gente conversar aí sobre essa situação toda que está deixando a torcida do Cruzeiro bem desconfortável aí nesses últimos dias, que foi essa carta aberta dos conselheiros questionando o contrato do Ronaldo, né, usando inclusive o termo lesivo ao Cruzeiro, que foi tudo disparado por uma tentativa do Ronaldo de renegociar alguns fatores, né, de incluir a transferência dos CTs para a SAF, e aí deu margem para essa reavaliação do Conselho que disparou. Vamos lá. Primeira coisa, eu quero dizer o seguinte, eu estou falando aqui com base em informações públicas, eu não tenho nenhuma informação privilegiada, o contrato, vocês viram que, inclusive, ele tem um termo de confidencialidade que o Conselho parcialmente quebrou, divulgando algumas informações. Aí teve a carta da XP, a carta do Ronaldo. Então, baseado na carta do Conselho, na carta da XP e carta do Ronaldo, algumas coisas ficam claras, outras não, continuam não claras. E com base nisso eu vou dar o meu parecer, que é não tem um parecer objetivo, ele tem um parecer com pontos positivos, negativos, com pontos que eu acho relevantes, que eu acho que fazem sentido, que não fazem sentido, sobre toda essa situação, mas é uma análise muito difícil, tá? Já confesso para vocês, já adianto que é uma análise muito difícil. Só para vocês entenderem o seguinte, primeira coisa que a gente precisa separar é que o Cruzeiro, é que nessa história tem três players com três interesses que não necessariamente 100% convergem entre si, que é torcida do Cruzeiro, esse é um player, que eu tô nele, eu tô incluído nele. Você tem o segundo player, que é o Ronaldo, sua equipe, seu staff, os investidores, e o terceiro player, que são os associados e conselheiros do clube, que a gente questiona o quanto eles fazem parte do grupo de torcedores, o quanto os interesses como torcedores sobrepõem os interesses próprios dele, como associados. Isso é muito importante vocês entenderem, porque parte do questionamento do Conselho, que nós vamos falar mais adiante, pode ser por interesse da torcida, deles como cruzeirenses, ou interesse deles como associados, do que vai sobrar para eles como donos da Associação Cruzeiro. Isso tem que ficar muito claro. Nós, torcedores, não nos importamos com quanto que vai sobrar para... não é tão importante para a gente, tem só um vínculo emocional e tal, mas não é tão importante para nós como torcedores o quanto vai sobrar para os associados nessa história, depois que eles quitarem a dívida, se eles vão ganhar muito dinheiro recebendo o percentual que lhes é devido, como ainda donos de 10% da SAF e tal, porque isso é dinheiro pessoal deles, né? Nós estamos preocupados, hoje, a principal preocupação minha como cruzeirense é a SAF. Você bem direto, a minha principal preocupação é o seguinte, nós não vamos acabar mais, isso está claro, com a SAF, porque estava no caminho de acabar, e agora, nós vamos voltar a ser competitivo? Essa é a minha preocupação. Eu estou pouco me lixando se depois disso tudo, os associados lá vão ter todas as dívidas quitadas, se eles vão ganhar dinheiro com a SAF, não vão ganhar dinheiro e tal. Eu estou preocupado com a SAF. Então, vamos lá. Dito isso, explicada essa questão dos três players, que é muito importante ficar na cabeça de vocês, muita gente... Por que eu falo isso? Muita gente fala, o Cruzeiro tinha que ser vendido por 1 bilhão, além das dívidas. 1 bilhão para quem? Para a associação? Se esse dinheiro entra para a associação, é dinheiro para o bolso do sócio, para quitar a dívida e para eles vão ratear entre eles, não tem nada a ver com a torcida. Agora, tem uma outra coisa diferente entre a venda, o valor de venda e o valor de investimento na SAF. Essa é a nossa preocupação. Isso que tem que estar preocupado, porque é o dinheiro que vai entrar para melhorar a infraestrutura da SAF, para poder contratar jovens de base, para poder contratar bons profissionais, deixar salário em dia, investir em jogadores, sim, infraestrutura, enfim, isso é o que nos preocupa. Então, quando fala venda, não importa o valor da venda, importa o valor que vai ser investido para nós, torcedores. Tá? Então, só para feito esse preâmbulo, agora eu vou fazer outro preâmbulo explicando o que eu entendi de como é o contrato. Né? A primeira coisa a deixar muito claro é o seguinte,
para variar, a gente sofrendo da falta de transparência. E aí é culpa de todo mundo que fez a negociação. XP, Ronaldo e principalmente o conselho com o Sérgio, que toparam a cláusula de confidencialidade, que isso nunca é interessante para um clube de futebol que depende, que tem suas receitas dependendo exclusivamente da torcida. Se a torcida é o grande fomentador de receita do clube, ela tem que saber detalhes. E aí fizeram um contrato todo fechado, em que a XP botou na mesa que eram 400 milhões de reais de investimento. Nunca ficou transparente como seria esse investimento. E depois, agora, abriram detalhes desse contrato. Então, vou explicar como que eu estou entendendo que esse contrato, com base nas informações que estão aí. Primeira coisa, o contrato ele prevê um investimento imediato de 50 milhões e depois um investimento adicional de 350 milhões na SAF, caso as receitas do clube nos próximos anos não superem uma média das receitas de 2017 a 2021. Então, prevê sim 400 milhões de investimento, só que 350 milhões são condicionais de investimento, não é de receita, de investimento. Então, eles são condicionais. Condicionais ao quê? A ele não ter competência, ele e a equipe dele de gestão não ter competência para gerar uma receita acima da média de 2017 e 2021. Esse é o contrato. Basicamente, é esse o contrato. Pelo que me consta, não tem nenhuma cláusula que garante a competitividade do time, que é uma coisa que eu sempre bati na tecla. Eu falei, gente, antes mesmo de saber que era o Ronaldo, nós temos que preocupar em ter alguns gatilhos no contrato que garantam que o investidor não vai usar o Cruzeiro apenas como um clube satélite para formação de jogadores e geração de receita, mas que mantenha a competitividade. Você pode até me falar, mas Júlio, mas se ele não tiver uma competitividade, vai diminuir a receita. Tudo bem, mas isso está dentro da alçada de validação dele. Ele pode achar interessante, tomara que ele pense como eu, que para ele alavancar as receitas dos 9 milhões de torcedores do Cruzeiro, junto aos 9 milhões de torcedores do Cruzeiro, ele vai ter que ter um time forte que vai fazer a roda girar. Mas ele pode, a equipe dele, o staff dele, entender que não, que se ele tiver um time médio, ele consegue gerar uma receita média, mas o que ele deixa de investir no futebol compensa o que ele perde com receita. Ele pode pensar isso, eu não penso assim. Então, isso é perigoso para a gente. Se o Ronaldo tiver essa filosofia, a gente vai virar um time de meio de prateleira para sempre, porque não tem nenhum gatilho no contrato que obrigue ele a fazer isso. Tá? Então, assim é o contrato. Né? Eu vou falar o que eu acho do contrato. Eu acho que, diante da situação que a gente estava, é muito difícil impor muitas condições. O Cruzeiro foi boi de piranha, foi o primeiro time a captar investidor. Na hora que capturou um investidor que estava alisando uma dívida de R$1 bilhão e está, na prática, aportando 50 milhões de reais, é esse o aporte, ele não vai aportar os outros 350 milhões, vou explicar por quê. Esse contrato era bom e, assim, infinitamente melhor do que a nossa vida anterior, que é o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo hoje uma situação infinitamente melhor do que nós vivemos nos últimos 2, 3 anos, certo? Só que à medida que foram saindo outros contratos com outros clubes, a gente começa a entender também que esse contrato poderia ser melhor. Então a gente tem que entender, poder separar o seguinte: o contrato não é o melhor possível, mas ele é infinitamente melhor do que a nossa situação anterior. Então, essa é a questão, na minha opinião. Por que eu estou dizendo que esse contrato só prevê um aporte de 50 milhões e não vai ter os outros 350? Porque a média de faturamento de 2017 a 2021 é muito baixa. É muito baixa. E ela é baixa por quê? Primeiro, ela é baixa porque ela está defasada. Além da inflação normal que a gente vem vivendo, e ela é alta, que aumentou, tipo, que valia uma receita de 200 milhões lá atrás, certamente ela é 230, 240 hoje, sem melhorar a eficiência.
Então, fator 1, tem inflação desportiva, que é o quê? Cada vez mais o futebol vai valendo mais, principalmente com a profissionalização, com a entrada da SAF. Você pode saber que nós vamos mudar de patamar de receita, nós vamos para 400, 500 milhões, porque está entrando gente profissional, sabe fazer as coisas aqui, e um puxa o outro, tá? Então vai ter melhores negociações com TV, melhores negociações de patrocínio, melhor receita com estádio, com sócio, etc. Você vai ver. Segundo, nós tivemos uma média baixa porque em 2020 e 2021 as nossas receitas foram irrisórias, porque a gente estava na Série B e porque a torcida não confiava na gestão, e a gestão não teve capacidade de gerar receita adicional. Então, nós já estamos falando de 3 fatores que nós vamos ter. E agora, com o Ronaldo, com a profissionalização da gestão do Cruzeiro, é óbvio que ele está trazendo gente muito mais capacitada do que a gestão anterior. Com o nome Ronaldo, é óbvio que o Cruzeiro vai ter uma receita maior. Então, assim, a média, se eu não me engano, se não me falha a memória, a média aí dos últimos 5 anos foi em torno de 250 milhões. Então, ele só teria que aportar mais dinheiro no Cruzeiro se ele faturar abaixo. E se ele estiver faturando abaixo de 250 milhões para frente, aí você pode saber que nós estamos ferrados. Porque não vai dar os 20%, 250 milhões é 30 milhões, não dá para pagar a dívida, não dá para pagar nada. Tá? A gente aí, para caminhar bem aí na Série A, a gente precisa faturar muito mais que 300 milhões, e aí se faturar mais, ele não vai aportar dinheiro. Então, na prática, no meu entendimento, o Ronaldo, ele está aportando, o contrato é 50 milhões, com 350 milhões condicionais, que não vai se tornar realidade, e mais ser solidário à dívida, que é R$1 bilhão, é muita coisa, né? Agora, eu acho que o contrato podia ser melhor no sentido de um aporte inicial. Aí o que acontece? Aí começa a aparecer os outros contratos. Aí aparece o contrato do Botafogo, do Vasco, e com aportes iniciais. Lógico que a situação deles não parecia ser tão caótica no curto prazo que a gente. Ambos estão na Série... ambos não, o Botafogo voltando para a Série A, mas os dois não com tanta dívida de curto prazo, numa situação política talvez menos conturbada do Botafogo do que a do Cruzeiro, e já com o aprendizado do Cruzeiro. Então, o que acontece? O Botafogo fez um contrato, na minha opinião, muito melhor do que o nosso, porque prevê um aporte inicial no clube, na SAF, na estrutura, para melhorar a infraestrutura, contratar jogadores. Você vê que o Botafogo está contratando, de 400 milhões, de fato, assumindo uma dívida tão grande quanto a do Cruzeiro, e gatilhos, que é o que faltou para o Cruzeiro, que é gatilhos de garantia. Pelo que me consta, o Botafogo, no seu Vasco, colocou lá o seguinte: folhas de pagamento em valor mínimo. Isso é sensacional. Ou investimentos no futebol. Óbvio que não adianta nada você ter um investimento mínimo na folha se você fizer mal feito. Mas, gente, garante que ele vai ter que botar grana para o time lá, pagar salário de jogador bom, da prateleira de cima. Ele vai ter que investir no futebol para ele ter essa folha de pagamento mínima. E o Cruzeiro não colocou isso por falta de habilidade na negociação ou poder de negociação. No momento, tipo, poderia, como a XP agora falou, que só tinha 2 investidores, tipo, o cara fala assim, não, se for colocar isso, eu não entro. Aí não entra ninguém. Então, gente, aí começa a vir a questão do conselho. O que acontece? O conselho vem, o Ronaldo não considerou essa dívida tributária, talvez ele tenha desconsiderado, e ele, depois que ele fez essa diligência dos 3 meses, ele vem e entende que essa dívida tributária põe em risco a SAF, do ponto de vista que pode leiloar os centros de treinamento da SAF. E o Ronaldo propõe, legitimamente, eu acho muito positivo, trocar dívida tributária pelas tocas. Eu achei sensacional. É bom para nós. Lembra dos 3 players? Isso é muito bom para nós como torcida, ter na SAF a toca, e é bom para os associados, que vão ter uma dívida menos paga, e bom para o Ronaldo, que vai estar mais seguro para tocar. Ou seja, para mim é bom para todo mundo. O que eu acho é que o Conselho está usando essa negociação do Ronaldo para pressionar o Ronaldo para melhorar o contrato.
diante do contrato do Botafogo. Se for isso, ou seja, se for uma causa legítima do conselho, ótimo, porque o Ronaldo, o contrato não está fechado, ele tem espaço para ser renegociado. Agora, meu receio é o conselho, a gente já tem esse estigma, né, gente? A gente não confia em nada que vem do conselho. Esse é o ponto. Do conselho está fazendo essa pressão não por isso, mas simplesmente porque o Ronaldo cortou, de repente, os privilégios dos conselheiros, o poder desses conselheiros que adoravam mandar e sei lá o quê. Na hora que você vê a carta dos conselheiros assinada por algumas pessoas, como o Pedrinho, o Aquiles, e outros grandes empresários que eu julgo serem de fato cruzeirenses, e não está assinado por, eu não sei, me parece que não é uma carta que vem da família União, parece que é uma carta que vem de um grupo seleto de empresários, conselheiros, eu começo a ter um mínimo de esperança que a intenção é boa. E aí, gente, a gente tem que fazer do limão limonada. Se eles querem vir, se eles falam, o contrato do jeito que está, prefiro a gente investir, sei lá o que, isso vai ser péssimo, vai gerar uma ruptura com a situação atual, provavelmente vai atrasar o nosso processo de recuperação em 1 ano, porque talvez vai se perder esse ano de novo, mas pode ser um projeto no futuro. O Pedrinho, o Vitório, esse pessoal tem condição de fazer um contrato melhor com o Cruzeiro. Eles não vão ter a capacidade de atração, o marketing gratuito que o Ronaldo traz. E o background no futebol que o Ronaldo traz. Mas eles têm condições financeiras de bancar esse contrato, um contrato melhor para o Cruzeiro. O ponto é a ruptura. Vai queimar o Cruzeiro no mercado, queima o nome, vai dar uma repercussão muito negativa. Então, na minha concepção, o mundo ideal é o quê? É, de fato, os conselheiros estarem preocupados com o contrato de uma maneira nobre, talvez extemporânea, essa preocupação deveria ter sido feita antes, mas talvez estão usando, caiu a ficha depois que veio o contrato do Botafogo, depois que veio o contrato do Vasco, estão aproveitando o momento que o Ronaldo quis rediscutir alguns pontos para rediscutir outros. E aí fica o meu apelo, para tentar botar essa cláusula de investimento. Porque assim, e o próprio Ronaldo, se ele vender para outro, repassar para outro, a gente fica muito nas mãos da boa vontade deles de investir no futebol, de ter um time competitivo. Nós temos que ter uma cláusula similar a essa do Botafogo. É muito importante que a gente tenha essa cláusula. E sim, seria muito desejável que o aporte inicial fosse um pouco maior para a gente ter um orçamento para investir em alguns jogadores. É óbvio que a gente está com um time bom, bem melhor que os anos anteriores, mas a gente não pode ter margem de segurança, a gente tem que subir esse ano. Tá? E o Ronaldo, gente, eu acho que o Ronaldo não vai negar melhorar algumas condições na situação atual, porque está dando certo. Ele está enxergando, ele fala, cada gaveta é uma surpresa, ele descobre dívida, eu sabia que tinha essas dívidas, gente. O Ronaldo sabe que tinha um passivo trabalhista absurdo, sabe que essas coisas iam chegar. Não é possível que ele foi tão ingênuo. Agora, a surpresa que o Ronaldo está tendo, na minha opinião, é mais positiva do que negativa. Eu vou dar um exemplo, Vitor Roque. Vitor Roque já vale, no mínimo, 100 milhões de reais. Isso é uma joia da base. Ele está adquirindo 100. Então, eu estou mostrando o seguinte, eu acho que o Ronaldo tem que ganhar dinheiro. Eu não sou desse pessoal hipócrita que fala, pô, o Ronaldo tinha que ajudar. Não ajudar nada, o Ronaldo é empresário, tem que ganhar dinheiro, mas tem como o Ronaldo ganhar dinheiro, a torcida fica satisfeita e a associação ganhar dinheiro. Talvez ajustando esse contrato. Talvez ajustando, exigindo um aporte um pouquinho maior do Ronaldo e exigindo uma cláusula de competitividade. Esse é o ponto. Então, seria muito legal que o Conselho esteja pressionando apenas para melhorar o contrato e não para querer tirar o Ronaldo mesmo da jogada. Porque se eles estão querendo tirar o Ronaldo da jogada, porque eles falam, nossa, o negócio deu certo, eu quero ganhar o dinheiro que o Ronaldo vai ganhar com o Vitor Roque. Então, eu, Pedrinho, aqui resolvi agora que eu vou ganhar muito dinheiro, eu quero tirar o Ronaldo da jogada e eu quero entrar. Aí é uma sacanagem. E, igual disse, o mundo perfeito é o Ronaldo melhorar o contrato. O mundo, para mim, a segunda melhor hipótese é manter o Ronaldo do jeito que está. Assinou. E vamos confiar que o Ronaldo vai investir.
no Cruzeiro, porque ele já falou isso algumas vezes, que quer voltar a fazer o Cruzeiro vencedor. E eu acredito que ele tem esse feeling de que, como o Cruzeiro é um time de torcida grande, então vale a pena investir no futebol para fomentar a receita dessa torcida. E o terceiro cenário, que é menos desejável, é essa ruptura, que eu acho que atrasa o processo em 1 ano, mas põe, de repente, um grupo de empresários maior, com cláusulas melhores. Tá? Eu não me preocupo, algumas pessoas preocupam que se o Ronaldo sair, não acha outro investidor. Eu acho que com a correção de rota que já deu, com as perspectivas, com o nome do Vitor Roque, ele virou um gatilho importante nessa história toda. Eu acredito que nós vamos ter muita gente querendo investir no Cruzeiro, sim. Só que isso é horrível. Eu não estou... Gente, entendam. Eu estou dizendo que isso, se desfazer o contrato com o Ronaldo, eu só estou dizendo que eu não acho que seja o fim. Mas eu acho que o fim é o quarto cenário possível, que é o Ronaldo sair e esses conselheiros não quererem querer voltar a gerir o futebol. Não passar para outro investidor. E sim, eles falam, não, agora a gente tem Vitor Roque, o time já está no caminho de Série A, volta para o Sérgio, volta para o conselheiro. Aí é tragédia. A gente sabe que eles vão estragar tudo. Eles vão estragar tudo. Porque são ruins mesmo, não adianta. Eles são ruins e muitos deles mal intencionados. Então, aí é uma tragédia. Agora, aí a gente caminha passos largos para a falência. Agora, vir novos investidores, se o conselho estiver disposto, né, a largar o osso, que é o medo que a gente tem, não é o melhor cenário, para mim, a terceira opção, para mim é péssimo. Eu acho que a gente corre risco de não subir se acontecer isso, porque talvez o Pesolano saia do Cruzeiro, porque vai dar uma repercussão negativa, vai dar uma carga ruim. A carga, vocês sabem que a carga de fora de extracampo impacta dentro de campo. Vocês estão vendo a vibe positiva do Ronaldo, o tanto que está sendo benéfica aí para o Cruzeiro dentro de campo. A gente com um time modesto, a gente está super competitivo, né? A gente está batendo de frente, por exemplo, com o Atlético, provavelmente com uma folha de pagamento de menos de 10% do Atlético, e estamos batendo de frente. Eles precisaram de juiz para ganhar da gente. Então, a carga de fora ajuda, o salário em dia ajuda, tudo isso ajuda. Então, gente, o que eu acho agora, o que acontece? Eu acho que tem que prevalecer o bom senso. Eu acho que a torcida tem que ficar atenta em cima do que é o pleito dos conselheiros, porque também eles não deixam claro o que eles querem, eles só criticam, mas assim, esse é o pior mundo, no mundo empresarial, é a frente que só critica, né? A critica é a solução. Qual é a proposta deles? Então, abram as suas propostas para a gente ver se elas são razoáveis, se elas são em benefício do Cruzeiro ou se elas são em benefícios deles, associados. E o Ronaldo também entender que fez um baita negócio, também está caminhando para recuperar esse investimento muito rápido, que vale, de repente, a pena ele melhorar algumas condições para a torcida. Eu acho que esse seria o mundo perfeito. Agora, se não, gente, também assinou, o conselho também é extemporâneo para caramba, fora de hora, eles tiveram tempo de analisar isso, nós não tivemos acesso a essa informação para criticar isso antes, mas eles tiveram, né? Por que eles não fizeram antes? Fica parecendo um oportunismo, depois que deu certo eles resolvem pressionar, né? Depois que está dando certo, não deu certo ainda, mas está dando certo, eles resolvem querer o negócio de volta. Então, parece, diante do histórico do Conselho, do que a gente sabe, quanto esse Conselho foi nocivo ao Cruzeiro, que eles estão fazendo uma jogada oportunista, né? Então, só para finalizar, deixar muito claro, a situação nossa hoje com o Ronaldo é infinitamente melhor do que a anterior. Não podemos também só ficar com aquele negócio, mas podia ser muito melhor. Podia, gente, mas também, assim, o ótimo é inimigo do bom. Às vezes é muito difícil. Aquele time lá também, às vezes era muito difícil conseguir algo melhor. Né? Agora, conseguir algo melhor, o Cruzeiro tem esse prazo legal de 120 dias para poder ajustar a cláusula. Vamos ajustar, vamos melhorar o que pode melhorar, né? Vamos tentar equilibrar o contrato com o do Botafogo, com o do Vasco. Eu acho que é esse o caminho. Mas, de novo, o Ronaldo não fez nada de errado. O Ronaldo propôs o contrato e eles aceitaram. Né? Talvez falhou na negociação lá atrás, igual falei, por inabilidade ou por dificuldade por causa de pressão. Talvez
falharam lá atrás. Talvez a XP pudesse ter sido um pouquinho mais buscado algo um pouco melhor para o Cruzeiro, como ela fez com o Botafogo, né? Até porque o Cruzeiro tem muito mais torcida que o Botafogo, tem muito mais história que o Botafogo, tinha mais dívida de curto prazo também, admito. Mas por que o contrato do Botafogo é tão melhor assim? A gente perde do lado pela nossa dívida de perfil pior, mas ganha muito do outro lado, que é potencial de geração de receita. Né? O Ronaldo tem muito mais de onde tirar do que o investidor do Botafogo tem. Muito mais, por causa do torcida do Cruzeiro, é o dobro da do Botafogo, né? Segundo as pesquisas. Então, é isso. Eu acho que o Ronaldo está certo, ele não tem nada de errado. O conselho pode estar certo se estiver querendo barganhar uma melhoria contratual, pode estar muito errado se ele estiver sendo só oportunista para tentar benefícios próprios. E a torcida, ela tem que torcer para o Ronaldo ficar e, se possível, com melhorias aí que garantam mais investimento no futebol para a gente voltar para as cabeças aí e ser feliz como sempre fomos, né, como cruzeirenses. Tá bom, galera? Obrigado aí pela confiança. Compartilha o vídeo com a galera, curte aí, vamos lá e segue o canal que de vez em quando a gente faz umas análises aqui. Um abração, com Deus. Tchau, tchau.